Olá pessoal, estamos aqui na segunda aula. Sou o professor Matheus Rodrigues e vamos dar continuidade à aula da Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui com a Rede Saberes, para proporcionar para vocês o acesso aos conteúdos, do nono ano de História. A continuidade da Segunda Guerra Mundial. Após a investida contra a Inglaterra, a Alemanha nazista, a tática de Hitler, volta-se para o bloco soviético, e inicia-se ali um processo de resistência soviética ao nazismo, pois na União Soviética, havia, petróleo, minérios e cereais, e Hitler, interessado nessas riquezas, e com um devotado ódio ao comunismo, o Hitler trai o pacto de não agressão firmado com Stalin e ordena naquele momento a invasão da União Soviética em junho de 1941. Os nazistas invadem o território soviético e avançam 750 quilômetros adentro, deixando milhares de cadáveres e mortos. Os soviéticos adotaram a tática de terra arrasada, uma tática semelhante utilizada contra o exército de Napoleão. Com isso, cedia espaço e destruía tudo o que poderia ser útil aos nazistas, como hospitais, fábricas, casas, tudo aquilo que poderia ser útil, eles destruíam, fazendo com que ganhasse tempo e conseguisse armar o seu povo para se defender. Os nazistas avançaram até em Stalingrado, onde travaram a maior batalha terrestre da Segunda Guerra, que é a chamada Batalha de Stalingrado. Os soviéticos saem vitoriosos naquele período e quebram o mito da invencibilidade nazista. Após a vitória em Stalingrado, os soviéticos partem para a ofensiva e obrigam os nazistas a marchar de volta para a Alemanha. Os soviéticos foram tomando todos os países ocupados pelos nazistas, como a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Hungria e a Polônia. A guerra também se deu no Oriente. Era uma guerra mundial, lembremos disso. À medida que se seguia no Ocidente, no Oriente, o Japão e os Estados Unidos disputavam entre si territórios e áreas de influência, tornando inevitável o choque. Em setembro de 1941, o governo japonês desfechou um ataque de surpresa à base militar estadunidense chamada Pearl Harbor, no Havaí. Esse ataque destruiu a maior parte da frota militar estadunidense. Os Estados Unidos reagem, declarando guerra ao Japão. E em 1942, o Brasil, também pressionado pela sua população, aliou-se aos Estados Unidos e, após ter vários navios afundados pelos alemães, também declara guerra ao eixo. E aí inicia-se a ofensiva dos aliados, uma vez que a União Soviética derrotou os nazistas na Batalha de Stalingrado e, no Oriente, os Estados Unidos venciam o Japão. Inicia-se a ofensiva dos aliados. Já a partir de 1943, o exército soviético marchou em direção a Berlim, abrindo a primeira frente de luta dos aliados contra o eixo. No Pacífico, os Estados Unidos já tinham vencido o Japão na Batalha de Midway. Uma parte das tropas anglo-americanas partiu para a contraofensiva na Ásia e outra parte no norte da África. Portanto, conseguiriam ali libertar a região da ocupação nazista. Abre-se, então, uma segunda frente de luta contra o eixo. Do norte da África, desembarcam na ilha de Cilícia e partiram para a libertação da Itália. Os próprios fascistas italianos forçaram a renúncia de Mussolini e assinaram um acordo de paz. Mussolini não se deu por vencido, mesmo com aquele acordo de paz e a pressão dos próprios italianos. E, com a ajuda dos alemães, organizou um governo fascista ao norte do país. O governo dura pouco e, com a ajuda dos aliados, os italianos libertaram em abril a Itália em 1945. Mussolini e sua companheira foram capturados e mortos pela resistência popular italiana. O dia D na França marca a derrota da Alemanha nazista e o fim da Segunda Guerra Mundial. Após a libertação da capital da Itália, em 4 de junho de 1944, os aliados abriram a terceira frente de luta contra os nazistas, desembarcando na Normandia, o noroeste da França. O dia escolhido para o desembarque foi o chamado Dia D, 6 de junho de 1944, para surpreender os alemães. Já em agosto de 1944, os aliados libertaram Paris das mãos dos nazistas.
Em seguida, marcharam em direção a Berlim, que passou a ser bombardeada por anglo-americanos e soviéticos. Portanto, havia duas frentes de batalha, contra o nazismo. Os dias do Terceiro Reich estavam contados. Hitler, naquele momento, exigiu que todos os alemães entrassem na luta. Idosos, mulheres e crianças receberam armas para lutar até a morte, mas isso foi em vão. No dia 30 de abril de 1945, Hitler e Eva Braun suicidaram-se. Em maio de 1845, os alemães assinavam sua rendição incondicional. Era o fim da Segunda Guerra na Europa. O Japão é alvo, nesse momento, de um dos maiores genocídios da história. No Oriente, o Japão continuava resistindo ao avanço dos Estados Unidos de várias formas. Em destaque, uma assombrou o mundo. Pilotos suicidas, os kamikazes, atiravam-se aos navios estadunidenses em aviões carregados de explosivos. Para apressar a rendição japonesa e demonstrar ao mundo seu poderio bélico, os Estados Unidos lançaram duas bombas sobre o Japão. A primeira em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, e a segunda em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945. O Holocausto foi um dos piores genocídios da história, tanto que em 20 de novembro começou o julgamento dos dirigentes nazistas no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. Um dos piores crimes que o Tribunal de Nuremberg comprovou ter sido cometido pelos nazistas foi o extermínio de milhões de judeus. Em 1942, líderes nazistas decidiram que matariam todos os judeus que pudessem em campos de extermínio. Esses campos eram fábricas de morte. Calcula-se que nesses campos foram mortos cerca de 6 milhões de judeus, que entre eles estavam padres, pastores, que pregavam contra a guerra. E esse extermínio sistemático ficou conhecido como Holocausto. Ao final dessa aula, eu queria fazer duas considerações finais. A primeira é demonstrar e evidenciar a cooperação e a omissão das democracias liberais, como a França, a Inglaterra e os próprios Estados Unidos, por facilitarem o avanço do nazifascismo na Europa. Segundo, eu queria apontar a importância que a União Soviética teve de resistência aos nazistas, uma vez que era a principal inimiga de Hitler. Dentro desse cenário, nós vimos coisas absurdas, como o próprio Holocausto, que os alemães, os nazistas, exploravam a força de trabalho, assassinavam e exterminavam a população judaica no seu território. E o campo de Auschwitz, como mostrado no vídeo, mostra a monstruosidade que foi o regime nazista para aquele momento. E fica aí, por exemplo, uma reflexão para nós. Será que, de fato, nós conseguimos superar todas as atrocidades do nazismo? Pronto, pessoal. Curtam, compartilhem e deixem seus comentários abaixo aí no vídeo do YouTube. Consultem também seus professores para qualquer dúvida. Valeu!